Chico, nós estamos visitando a Fazenda Ipanema, antiga fábrica imperial de ferro de Ipanema, do tempo do Império, viu? Que desde 1811 já tinha nome, mas que anteriormente, viu, mais ou menos em torno de 1520, viu, construiu os fornos catalães que existem no Morro de Araçoiaba e que já naquela época já representavam a primeira siderúrgica brasileira, quiçá da América Latina. Esse é o portão da maioridade de Pedro II, que aos 14 anos assumiu o segundo Império Brasileiro, que depois foi a seguir tutorado, quer dizer, com um tutor, uma pessoa credenciada para orientá-lo na política e na administração brasileira. Ele continuou a imperar no Brasil, né, como imperador. E a construção aqui? Pode estar. Fala um pouquinho sobre a construção. Essa construção que no meu tempo era utilizada como clube recreativo de Ipanema, o CRI, onde eu muitas vezes vim com sua avó a festas aqui, inclusive no meu aniversário foi homenageado aqui, viu? Era uma antiga prisão de escravos. Ainda no meu tempo, nas paredes, parte inferior das paredes e até superior, tinha ferragens que serviam como grilhões, digamos assim, e que prendiam os escravos nesse estabelecimento, digamos assim, seria um estabelecimento de justiça daquela época. Vamos visitar o alojamento. Recuperaram muitas vezes telhado. No meu tempo já nós recuperávamos. No meu tempo estava tudo isso bonitinho, limpinho, bem conservado. Mas depois foi se deteriorando, aí o patrimônio histórico resolveu, viu, o tempo não sei se foi do tempo do Vilela ou do Pedro do Cobra, que foi o primeiro. Antes de mim foi o engenheiro engenheiro Costa. Depois foi o Vilela, e posteriormente ao Vilela foi o Cobra, Edivaldo Cobra, Enivaldo Cobra. Justamente são os petrechos que usavam na ocasião, para justamente obterem energia elétrica e
complementação dos trabalhos, né, relativos à siderurgia, num outro prédio, né? Falar sobre isso. Viu? Como nós vemos, isso aqui foi tombado em toda a área de Ipanema, principalmente a área histórica de Ipanema, foi tombada pelo patrimônio histórico. E houve então uma recuperação, devido ao desgaste do tempo, uma recuperação de telhados, até do madeiramento também, algum madeiramento, se bem que a maioria, 90%, 85%, 90% é original. Foi muito pouco substituído aqui em matéria de madeiramento, por exemplo. E a madeira de lei, retirado diretamente de árvores e secados, foram secos, né, e trabalhados na marcenaria da época. A arquitetura e a engenharia de hoje, viu, pela boca de especialistas, chegou à conclusão que, viu, o trabalho de levantamento de paredes, do embasamento do piso, do embasamento do piso e das paredes, viu, mostram que já havia um conceito excelente de técnica, e que a amarração, principalmente da parte do madeiramento de telhado, prova que eles tinham conhecimento técnico já avançado sobre a segurança de telhados. Viu? A segunda. Só isso aí eles conseguiram depois de mim, porque no meu tempo não tinha isso. Essa locomotiva aí? Posto farmacêutico. Aqui era a farmácia, gente. Aí eu tinha, no meu tempo eu tinha efetivo mesmo 5 engenheiros e 2 médicos humanos, Dr. José Mussi e o Dr. Fernando Tricta, S. Tricta, falecido. Sim. Dr. Mussi não, Dr. Mussi está vivo até hoje. Coitado, teve até derrame, está entrevado e tudo. Mas Dr. José Mussi e o Dr. Fernando S. Tricta eram os 2 médicos. Tem até uma clínica, né, Dr. Tricta? O Dr. Tricta tinha, a clínica dele é de sangue, né? Hematologia. Isso, é. Viu? É ali na Eugênio Salerno, agora. Mas no meu tempo era na Rua São Bento, perto, em frente ao posto Shell ali, na esquina. E tinha um médico veterinário, Dr. José Norberto de Macedo, que foi presidente da Associação dos adesguianos, os alunos da Escola Superior de Guerra, né? O Macedo foi meu veterinário aqui. E o Dr. Mussi foi meu médico e o Dr. Tricta. Se bem que o Tricta, ele atendia mais na cidade e era também médico que atendia os Correios. É isso aí. Certo. Então aqui o posto, né? Posto de farmácia aqui. Eu dava mais atenção ao Dr. Mussi, né? Que atuava mais aqui. E o alojamento dos agrônomos. Aqui ao lado. Que com capacidade para 60 quartos. 60? Com 3 camas em cada quarto. Nossa. Então, 180 leitos aí. E nós tínhamos um restaurante aqui que funcionava
viu? Das 5 da manhã, quer dizer, às 5 da manhã eles começavam, acendiam as fornalhas e tal. E até no máximo 10 horas da noite. Certo. Né? Bom, café. Nesse pátio se realizavam as missas aos domingos, que eram rezadas pelo atual reitor da Uniso, o ex-padre Vanucchi, Aldo Vanucchi. Ele que rezava as missas aqui aos domingos. Eu punha uma viatura à disposição dele, que ia buscá-lo e depois ia levá-lo. Todo domingo tinha missa. E o altar ficava naquele canto ali. O altar ficava naquele canto e as missas eram rezadas de frente. Aliás, ao contrário, de costas para o público. Hoje é de frente. É mesmo? O Vaticano II alterou a maneira de rezar a missa. E era em latim ainda? Eram em latim. Agora, só as palestras eram em português. Mas a missa era em latim. Olha só. Nessa época. Bom, aqui é a porta principal do alojamento, com saída pelos fundos, onde tem um corredor com várias salas para refeições. E da metade para coisa já os quartos, que eu falei, os 64, inclusive na parte superior. Aqui, segundo a tradição, hospedaram Pedro II. Pedro II hospedou-se aqui. E dizem que na cama que até hoje existe. É mesmo? Ou até hoje, até o meu tempo. Até hoje não sei, não garanto. Ok. Aqui, a porta da capela, porta principal da capela de São João do Ipanema, com a imagem de São João do Ipanema, do século XIX. É uma imagem ainda do século XIX. Provavelmente, isso eu não posso afirmar, do início da siderurgia, porque é uma imagem venerada de um valor histórico e sem um valor estimativo enorme, essa imagem de São João, imagem de São João. Os catalães, construídos por Dom Afonso Sardinha, no século XVI, 1511, por aí, 1520, entre 1511 e 1520, já derretiam ferro que era extraído das rochas de magnetita, que nada mais é do que o óxido de ferro puro, né? E até magnetita porque tem um poder de magnetismo. Esses fornos catalães, eles foram o início da história da siderurgia no Brasil, quiçá na América Latina. Então, foram os primeiros eventos da siderurgia nacional, que enorme importância tem até hoje para a economia brasileira. Gostaria de falar ainda sobre esses fornos catalães, que eles eram atingidos no meio do mato, em vias que eram verdadeiras trilhas que os indígenas conheciam, do conhecimento dos indígenas, onde se chegava a um amontoado de pedra depois de seguir o Ribeirão do Ferro.
Nesses fornos é que eles derretiam já o ferro, que depois era trabalhado na siderurgia. Mais tarde foi trabalhado na siderurgia, na década aliás, no século XIX, 1800 e pouco. Esses fornos catalães foram construídos, como eu já disse, por Afonso Sardinha. E encontraram restos de cerâmica, vasos, talvez ou pratos, mas enfim, objetos de cerâmica foram encontrados, provando que também era fabricada a cerâmica. Eles tinham essa indústria incipiente de cerâmica. Continuados esses trabalhos de arqueologia, provavelmente muita coisa interessante para a história do Brasil na Fazenda Ipanema vai se revelar. Muita coisa vai se revelar se forem continuadas essas pesquisas, históricas da arqueologia da Fazenda Ipanema. É essa casa. Eu acho que aí a Ofélia deve morar aí, né? Essa aqui é a casa da chefia. Mas depois, devido à umidade do lago e o calor, eu me mudei para essa rua aqui no meio da segunda quadra. Certo. Casa que era do Fontes Lima. E ele mudou. Estamos diante da casa, no meu tempo, veja bem, hoje pode ter até outro número. No meu tempo era a casa número 1. Era a casa que recebia pessoas ilustres, autoridades. Viu? Era mobiliada, totalmente preparada para receber visitantes ilustres. Uns 2 anos e meio. Depois mudei-me para essa rua. Você vai ver depois. Aqui é a Vila de São João do Ipanema, isso aqui. Toda essa área aqui. Ali é onde a churrasqueira é ali. O pessoal faz churrasco ali. Essa é a Casa do Lago. É a Casa do Lago. Aqui sua mãe morou, Noêmia, enfim, toda a família. Alemão, Malu, Heloísa, Kátia, moraram aqui. Esse negócio aí não tinha no meu tempo. Esse redondo aí embaixo dessa esse quiosque aí. Esse telhado não tinha. Deve ser um quiosquinho aí. É isso. Bons tempos aqui, vô? Oh. Olha a pata de vaca aqui. O nome dessa planta, que é uma planta usada em benefício da saúde humana, em certos aspectos da saúde humana ou da doença, é da família das leguminosas, chamadas, o nome dela botânico é Bauhinia forficata. Bauhinia forficata é o nome dela. É isso, chefe. No meio da segunda quadra. Então ali era o refeitório. É, mas do pessoal auxiliar. Certo. Pessoal auxiliar de agrônomo, pessoal mais simples. E da administração mesmo, né? Auxiliar de escritório, né? Enfim. Certo. Aqueles que não almoçavam em casa por qualquer motivo, moravam na cidade principalmente. Porque tinha gente que morava na cidade. Que não morava todo aqui. dia. Que nem todos moravam aqui. Uhum. Nem todos.
No meu tempo, a década de 60 a 64, 1960 a 64, esses 3 galpões funcionavam no teste de máquinas agrícolas. Máquinas, motores e implementos agrícolas. Quer dizer, tratores, trilhatadeiras, máquinas de toda espécie de uso agrícola e motores agrícolas e implementos que seriam arados, grades de aiveca, grades de disco, de todos os números e tamanhos, algumas com 48 discos, por exemplo, que gradeavam áreas enormes, principalmente na cerealicultura, na produção de cereais, como aveia, cevada, viu, trigo, centeio, milho, etc. Então aqui se faziam os testes de tratores com dinamômetros, aparelhos que verificavam o arranque, a força de arranque do motor dos tratores, ou torque chamado, a força ou a potência na polia, viu? Que era muito importante no trabalho agrícola, em relação à tratorização. E os testes de chão também, com pistas planas em outros locais que não estão mais escondidos aí, a parte do mato, que eram testes para ver derrapagem, para ver a quantidade de semente solta, contagem de semente por metro quadrado e etc. E outros testes para verificar se realmente as características dos protótipos dos tratores e máquinas agrícolas que vinham impressas, geralmente importadas, portanto, do estrangeiro, se realmente correspondiam àquelas características. Então os testes eram para fazer determinações que comprovassem que realmente as informações das fábricas dos tratores estrangeiros, ou das máquinas agrícolas, dos motores, correspondiam à realidade. Era uma maneira que o governo federal tinha de fiscalizar, viu, a importação de máquinas agrícolas do estrangeiro e motores. Viu? Aquela lá é a casa 1, aqui continuou como casa 2, era a casa 2, então não mudou. Por que puseram 11 lá é que eu não entendi. É. Aquela era 1 e essa é 2. Aqui morava Orlando Fontes Lima, meu auxiliar, engenheiro agrônomo, que foi diretor da fazenda mais tarde, foi diretor da DIRA, da Secretaria da Agricultura. Por sinal, enviou há pouco tempo, a senhora dele também morava aqui com os filhos, né? Aqui, eu acho que 2 anos lá e 2 anos aqui, 2 anos e meio aqui, ou 2 anos e meio. Mais ou menos 2 anos e meio eu morei aqui, com certeza. Já no fim da minha administração, até o fim. Essa casa é gostosa, vô. Oh. E tinha sido reformada na ocasião, tá uma belezura. A casa parece ser gostosa, né? Do lado ali é uma garagem. E essa garagem não tinha, fui eu que fiz essa garagem. Ah, é? Muito bem, então vamos lá agora, Chico, lá em cima. Ok. E os fornos ali? Lá é muito importante, porque lá... E os fornos ali? Ah, sim, vamos lá. Até de madrugada, às vezes nas vésperas de comprovação de conta, até 2 horas da manhã eu trabalhava. Trabalhando. Lá em cima onde você depois vai ver. Ô vô, como é que era, o senhor contou a história que 7 horas da manhã hasteava a bandeira, como é que era o dia assim, o dia a dia? Ah, foi pina, lá bem em frente ao alojamento que você viu. Certo. Viu, a turma entrava em forma,
Mas não era uma forma rígida como no exército, assim não. Era, o pessoal ficava mais ou menos Agrupado. agrupados ali, mas mais ou menos quase que em forma, né? E fazia-se a chamada como se faz numa escola, no exército, fazia-se a chamada, e aí cada setor tinha um setor de manutenção de obras, que era o setor de engenharia, que era a cargo do Darcy Pimenta, falecido Darcy Pimenta, que era auxiliar de agrônomo. Tinha o setor de engenharia rural, que era a cargo do engenheiro agrônomo Orlando Fontes Lima. Tinha a parte do gado, da construção, da manutenção dos animais, que eu tinha um plantel de vacas holandesas. Eu recebi 111, é gozado que é o número do meu prédio lá, 111 animais puros de pedigree da raça holandesa, branco e preta. Eu ganhei de uma repartição do sul de Minas. Esse gado veio em caminhões para Sorocaba e aqui eu multipliquei o gado e fiz o levantamento. Era um gado puro de pedigree, puro de pedigree, PP como chamam, né? Puro de pedigree. E esse gado, viu, é que mantinha. Nós através do almoxarifado, ali o almoxarifado tinha um setor na frente que fazia distribuição de leite, de verduras, que nós tínhamos hortas, leite, verdura, tudo de graça. Para os moradores? Para os moradores, é. Agora E daí é cadastrado e controlado tudo direitinho, mas tudo de graça, não cobrávamos nada. E aí então, daí voltando lá no agrupamento do pessoal de manhã... Ah, sim. Aí designava-se o serviço, o pessoal saía para o campo, cada um no seu setor, né? Hasteava a bandeira, né? Tinha oficina, o setor de oficinas, viu? O setor de oficinas lá em cima, era um prédio que fica no alto. Depois na volta, nós vamos ver o prédio. É um prédio enorme, o setor de oficinas. Era a oficina então, dos tratores? De manutenção de tratores, de máquinas agrícolas de um modo geral e das viaturas, que eram 26 ao todo, incluindo 4 ônibus, Quantos 4 caminhonetes, jipinetes e o resto veículo. Inclusive eu tinha um carro à minha disposição, que era um carro só para mim, era um Ford, modelo 41 não, modelo 42, se não me engano, se eu não estou enganado. Certo. Com esse Ford que eu troquei o câmbio dele por um câmbio de caminhão Ford que serviu para o carro, porque ele estava com defeito no câmbio. E com esse carro eu viajei a serviço, inclusive fui a Brasília mais de uma vez, fui ao sul, estive em Santa Catarina, estive no Paraná, né? Com esse carro, esse Ford. Era motor V8. Andava bem. Um carro excelente, muito confortável, para 5 passageiros, fora o motorista. Nossa. O banco da frente era bem grande. Dava para 2, 3 pessoas, o motorista mais. Então para 5 pessoas, aliás, para 6 pessoas. E os fornos aqui? Hein? E os fornos? Vamos falar um pouquinho dos fornos aí. Esses fornos, chamados fornos colmeias, né? Ou carvoeiros, que foram introduzidos pelos alemães na segunda metade do século XIX, e já com uma técnica de queima, digamos assim, de carvão. Era carvão vegetal, mas que depois tornava carvão, né? E que servia para a fundição do ferro. Na segunda metade, a partir da segunda metade do século XIX, 1850 mais ou menos, foi quando iniciou-se no mundo a Revolução Industrial. Certo. Que trouxe
com locomóvel, que foi a primeira matriz, digamos, da locomotiva a carvão, né? Ou a lenha primeiro, depois a carvão.